Pai, mais uma manhã nós nos entregamos diante do Senhor, nos colocando o Senhor à tua disposição. Senhor, tire de nós todas as contaminações, toda a dubiedade, toda a mistura, tudo aquilo que misturamos, Senhor, como fé, e que na verdade, Senhor, é o fermento da humanidade. Que o Senhor nos conduza e nos faça andar diante daquilo que o Senhor tem proposto, ou o caminho que o Senhor tem estabelecido. Livre os nossos pés de escorregar. Livre os nossos pés, Senhor, de todas as contaminações. Livre os nossos pés de todos os caminhos tortos e errados. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho alto. Conduza-nos sempre, Senhor, pela vereda da justiça. Que a retidão seja o nosso alvo e que cada dia o Senhor venha nos guiar. Eu oro por cada um dos teus filhos, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles, Senhor, que precisam de oportunidades, Senhor, que eles recebam as portas abertas no emprego, em situações que muitas vezes as portas estão fechadas. Nós declaramos que haja o suprimento e a prosperidade do Senhor liberada sobre a vida dos teus filhos e que eles sejam conduzidos diante de ti. Em mais um tempo que nós estamos nos colocando na tua presença, que sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós falamos que hoje falaremos acerca do espírito de Beelzebub. Lá. Veja só. É... Beelzebub ele foi citado nas Escrituras. Até uma das características, né? Falando que Jesus operava os milagres no poder de Beelzebub. Só pegar o texto aqui. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Verso, verso 24. Os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e aos servos como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser conhecido, que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-os dos eirados. Uma outra menção está em Mateus 12, 24. É interessante isso daqui, nós vamos marcando, porque é uma linha de atuação. Então, Jesus, ele cita de Beelzebub, né? Chamam-se de Beelzebub, dono da casa, imagine os seus domésticos, né? Ou seja, imagina seus servos. Então, o primeiro ponto que Jesus pronuncia, ele traz essa questão de Beelzebub, é acerca do discípulo que não é maior do que o seu mestre. Esse era o enredo da história. O discípulo, ele não é maior do que o mestre.
E, como que é? Peraí. É. O discípulo não é maior do que o mestre e nem o servo maior do que o seu senhor. Então, veja só, olha o que ele está dizendo. Ele começa dizendo, aqui é o sermão da montanha, não. Algumas admoestações, né? Então, ele instrui a instrução dos 12, de curar os enfermos, ressuscitar os mortos e tal. Algumas outras admoestações que ele está mandando, né, as ovelhas no meio de lobos, então era para ser prudente. E depois ele fala dos estímulos, ou seja, meu irmão, vocês vão ser criticados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser perseguidos. Porque eu creio que acho que, graças a Deus, nunca de vocês passaram por isso, né? E nem isso perguntaram para o Senhor, que às vezes você está fazendo, e aí, meu irmão, você só leva burdoado, você fala, Senhor, mas eu estou fazendo tudo certinho, por que que eu estou apanhando, Senhor? Não é justo, né? A gente faz as coisas certas e as pessoas perseguem a gente. Acho que nunca ninguém passou por isso. E ele está falando assim, ele já estava prevenindo os discípulos de exatamente isso. Falou, gente, se o dono da casa, que sou eu, eles falaram que eu estou agindo no espírito de Beelzebub, imagina o que vão falar de vocês. Então, já estou assim, Jesus estava enviando eles, ó, já estou prevenindo. Vocês vão ser perseguidos, estou enviando vocês no meio de lobo, vocês vão ser caçados, vocês vão ser humilhados, e vão xingar vocês, vão falar que vocês são endemoniados. Fique tranquilo. Só basta vocês serem igual ao seu Senhor. Se fizeram isso comigo, imagine o que não vão fazer com vocês. Então, irmão, às vezes vocês vão fazer tudo certinho e vão ser perseguidos. Às vezes não falar nada e vão ser perseguidos. Por quê? Porque se fizeram com Jesus, vão fazer com todos aqueles que andam com Jesus. E basta o discípulo ser igual ao mestre. Mas o discípulo nunca será maior do que o mestre. Aqui eu quero entrar por dois pontos, né, para a gente continuar. Beelzebub, então, ele tem uma atuação que leva-nos a inflar, apesar que isso parece uma característica de Leviatã, mas ele leva-nos a tentar escapar de todas as tribulações. Então veja só, queridos, se você não é atribulado pela obra que você faz por Jesus, de fato você é maior do que ele. Entendeu o que ele está dizendo? Que se ele, sendo justo e sendo Deus, foi perseguido, se você não é perseguido, você é maior do que ele. Então, o discípulo não é maior do que o mestre. O servo não é maior do que o seu senhor. Se o Senhor passou por tudo que passou, os discípulos passarão. E aí a gente pega aquele negócio bonito que a gente sempre fala, né? Porque nós faremos obras maiores do que Jesus. Então, nós vai apanhar até mais às vezes do que Jesus, se a gente for por esse negócio aí, né? Então, seremos bem mais caçados, porque se a ele fez tudo isso, que era o dono, imagine a nós. Então, um dos pontos que Jesus está colocando aqui é: não tente se livrar das perseguições. Beelzebub, ele vai entrar nesse contexto de nós tentarmos amenizar as perseguições, amenizar os sofrimentos, para que a caminhada seja uma caminhada satisfatória. E o Senhor nunca prometeu uma caminhada satisfatória. Ele prometeu uma caminhada triunfante. Mas ele não disse que tudo seria bacana, livraria-nos de todas as perseguições, ele nos pouparia de todas as tribulações. Não, ele não falou nada disso. Pelo contrário. Então, a primeira menção de Beelzebub, primeira menção, entenda, ele está é, é, pautado ou está colocado aqui em uma situação de o caminho do nosso Senhor. Beelzebub, ele sempre vai entrar para nos tirar do caminho do nosso Senhor. Essa é a atuação.
ele sempre vai entrar para nos desviar do caminho que o nosso Senhor trilhou. E o caminho que o nosso Senhor trilhou é o caminho que é o caminho da inimizade com o mundo. E a inimizade com o mundo vai trazer perseguição. Hein? Então, pega por aqui. O primeiro texto que nós lemos foi Mateus 10, 24. Outra menção de Beelzebul, Mateus 12, 24. Quer dizer, vamos colocar Mateus 12, 22 em diante. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então já entendemos aqui que Beelzebul é o maioral dos demônios, ou seja, é um principado que governa. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si, mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso por Beelzebul, demônios por Beelzebul, por que expulso os vossos filhos? Por isso, ele mesmo serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saquearei a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito de Deus, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Agora Jesus está falando acerca do poder do expulsar demônio, ou seja, da manifestação do reino. Então, Beelzebul, ele entra como também aquele que impulsiona a manifestação do reino. Um ponto aqui que a gente vai ver nesse texto que Jesus menciona é, o expulsar demônio. Ele diz, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que espírito expulsa os vossos filhos? Porque existiam os exorcistas, os judeus exorcistas, que a gente vai ver depois até em Atos, né? Os filhos dos sumo sacerdote que exorcizava. Então, naquela época, tinha essa questão do exorcismo, né, que não era muito comum a questão da libertação, até porque o poder de Deus não vinha como é em nós, então antes do Antigo Testamento, ou antes do Novo Testamento, então era porções, e ele dizia então exatamente isso. Se eu expulso por Beelzebul, e os filhos de vocês exorcistas, expulsa por quem? Então, é óbvio que se eu estou, aí ele fala, então os próprios filhos de vocês serão juízes contra vocês. Porque o poder do Espírito que age em mim, age nos filhos de vocês que expulsam os demônios também. Então eles condenarão vocês. Dois, ninguém entra na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Então Jesus coloca aqui ele como um valente. Por isso que ele é um dos maiorais, é o valente da casa. E aí depois ele vai falar da blasfêmia do Espírito. Tudo isso ligado a Beelzebul. Aquele que blasfema contra o Espírito, ele não tem perdão. Aquele que blasfema contra o Filho, ele
é perdoado. É interessante isso, né? O que seria esse blasfemar? A palavra é difamar, ou um discurso injurioso, ou contra o bom nome de alguém, um discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina, ou falar mal, difamar. Então, isso é a questão blasfêmia, né? Prejudicar a, a fama de alguém. Então, todo o sentido de blasfêmia é todas as vezes que eu prejudico a fama de alguém. E aí ele estava falando a fama do espírito. Gente, por um ponto, eu quero entrar aqui nessa questão da blasfêmia. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos move. E o espírito de Beelzebul, ele é aquele que faz com que as pessoas difamem a fama de Deus. Ou seja, quebre a fama ou a imagem do Senhor. Ele torna a ação do Espírito prejudicada. O que seria para mim a blasfêmia contra o Espírito? Veja só, o Senhor se manifestou no Antigo Testamento, vamos colocar assim, o Pai se manifesta, o povo não aceita. O povo, como que eu posso dizer? Não se move, né? Rejeita. O Senhor manda o seu filho, o povo não aceita. O Espírito Santo vem agora, o povo não aceita. Então não tem mais ninguém para vir. Então, quando eu não aceito a obra do Espírito Santo, eu estou negando ou rejeitando a última oportunidade de arrependimento. Porque não virá mais ninguém depois do Espírito para me convencer. O Pai se manifestou, foi repudiado. O Filho se manifestou, foi repudiado. O Espírito está se manifestando e estamos repudiando. Então, toda vez que eu repudio, blasfemo, difamo a obra do Espírito, eu não tenho mais com quem contar para convencer-me do juízo, do pecado e da justiça. Por isso, toda vez que a blasfêmia ou a difamação ou a não aceitação da obra do Espírito me leva a uma vida sem perdão. Por quê? Porque é ele que me convence. E se eu não aceito a obra dele, é óbvio que eu não vou ter perdão. Então, esse é um dos entendimentos que eu tenho acerca da blasfêmia. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós aceitamos muitas coisas por medo de blasfemar contra o Espírito, principalmente a profecia. Né? Veio o irmão e fez, e Xaracataia, e Xaracascóvia, e Rita lá para trás, e chupa Balahaus, pronto. Você não pode falar nada, porque senão você está blasfemando contra o Espírito. Não, querido, não é isso. Blasfêmia contra o Espírito, para mim, não é isso. Porque às vezes não, todas as vezes nós temos que realmente botar à prova todas essas profecias e coisas, ou seja, temos que ter um senso de julgo, entre aspas. Então, o não aceitar a obra do Espírito, ele vem por não aceitar o convencimento e a obra que ele está fazendo. Hein? Outro ponto que fala de Beelzebul, Marcos 3:22. Ele está falando agora da blasfêmia dos escribas. Do verso 20, na verdade, né? Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E enquanto os parentes de Jesus ouviam isso, saíram para o prender, pois dizia, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele é possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então veja,
De fato, Beelzebul aqui, ele vem sempre, ele está sempre mencionado como um poder de ação da manifestação do reino, do reino das trevas. Ele é o poder de ação, é como que se fosse um antípodo, ou quer dizer, um antônimo, né? Um diferente do Espírito Santo. Por isso Jesus coloca ele como aqueles que andam na imagem de Beelzebul, na força de Beelzebul, vai falar contra o Espírito Santo, vai blasfemar o Espírito. Por quê? Porque eles vão operar em outro poder. Hein? Então ele coloca aqui agora o outro ponto olha que interessante agora, irmãos. Isso daqui, para mim, é um espetáculo esse entendimento desse texto. Ó. Então ele foi para casa, Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam nem comer. Imagine, cercaram a multidão na casa de Jesus. O negócio assim, sabe assim, ficou totalmente. Eles estavam ali, né? Não consegui comer, o negócio foi chegando gente, chegando gente, chegando gente. Mas olha que interessante. E quando os parentes de Jesus, quem é os parentes de Jesus? A gente vai vir em outro texto depois, que era a mãe e os irmãos. Lembra na questão da cura do coxo que desceu pelo telhado? E depois chega Maria e os irmãos, e o povo fala: Ó, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E por que que Jesus dá aquela patada, se eu posso dizer assim? Fala assim: quem que é minha mãe? Quem que é os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, meu, é todo mundo que faz a vontade do meu pai. E nem ficou, e continuou ali, né? Por que que Jesus fez isso? Porque no Evangelho de Marcos, a gente tem uma intenção mais clara. Eles saíram para prender Jesus. Ou seja, a mãe e os irmãos falaram, rapaz, Jesus tá doido, só pode. Ele está pensando que ele é Deus, né? Ele está doido. E saiu. Por que que Jesus não vai, ao meu entendimento, juntando esses dois textos? Porque Jesus ia recebê-lo e eles iam falar, Jesus, para com isso, rapaz, você está ficando doido, você está fora de si, vamos para casa, né? Sai desse negócio aí, você não é Deus, não. Então, sabe assim, deu um curto-circuito ali no neurônio da família de Jesus, e eles passaram a não dar crédito. E Jesus menciona de novo Beelzebul nisso. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, acho que é Mateus que fala sobre isso, e agora Marcos, você vai ver que Jesus, depois que sai da cura do paralítico, ele vai falando daqueles que são incrédulos, que ouviram a palavra, mas são incrédulos, que não creem. Do que Jesus está dizendo? Eu vou pôr um exemplo aqui. Gente, Maria é óbvio que sabia que Jesus era diferente, porque ela recebeu uma visitação, ela não teve relação sexual nenhuma para conceber Jesus, então ela sabia que Jesus era bem diferente. Ela sabia que Jesus, ela era, ela era, perdão, Jesus, Maria sabia que Jesus era Deus, porque o próprio anjo diz: olha, está sendo concebido o Messias, você dará a luz ao ungido. Então ela sabia quem era Jesus. Mas por que eu estou aprofundando nisso aqui? Porque isso daqui também é uma das características de Beelzebul. O que acontece? Pelo fato de Maria conviver com Jesus como um menino comum até os seus 30 anos, isso faz com que nós tornemos comum o que não é comum. Entendeu? Vamos lá. Comece a pensar comigo. Jesus, ele veio. é, ele veio como homem. Então ele foi uma criança. Então Jesus fez tudo o que uma criança fazia: xixi nas calças, brincava,
Fez tudo o que uma criança fazia. No começo uau, né? Eu gerei o menino da semente do Espírito. Mas depois, o menino foi crescendo. Maria trocava a fralda, Maria dava de comida, ou seja, vai se tornando comum. Até os, até os 30 anos entendemos que Jesus sustentou a casa. Então entendemos que Jesus também pode ter sido um carpinteiro. Então tem toda essa questão até os 30 que Jesus não se manifestou como Deus, apesar da sabedoria e a graça do Senhor estar sobre ele, mas aos 30 anos que Jesus literalmente se manifesta como Messias e como ungido e como Deus. Até os 30, Jesus foi um homem, entre aspas, comum no meio dos homens. Imagine 30 anos você vivendo com alguém, isso pode torná-lo comum. É o que eu sempre costumo dizer, irmãos, qual é o nosso problema? A convivência pode tornar comum o que é santo. Porque a palavra santo é separado, não é impecável. Quando a gente fala santo, é algo separado. Então, nós podemos tornar comum o que não é comum. É o que eu sempre costumo dizer. O que Beelzebub faz? Faz com que nós tornemos comum o que não é comum. Por isso, Beelzebub, para mim, aqui é citado de novo. Porque Maria agora fala assim: ele está doido, esse menino. Eu vou lá prendê-lo. Ele saiu de si, perdeu o juízo. Esse menino perdeu o juízo, aí. O que ele está pensando que ele é? Vamos lá pegar Jesus à força, lá amarrar ele e levar para casa de novo, aí só pode. Tá ficando muito tempo sem comer, né? Vamos lá pegar ele. E os discípulos falam: não, rapaz, ele está operando isso daí. Os discípulos, não, os fariseus, estão operando isso daí pelo poder de Beelzebub. Então, veja só, uma outra atuação de Beelzebub, ele faz com que tornamos comum o que não é comum. Ele faz com que normalizamos aquilo que não é normal. Você entendeu? Então segura isso, querido, faz com que nós desonremos. Toda desonra, ele tem as características de Beelzebub no meio. Toda desonra, ela tem uma essência de Beelzebub. Porque a desonra é quando você difama a fama de alguém. Entenda. Quando alguém está operando, por isso no primeiro texto, ele está dizendo: olha, veja só, se chamam de Beelzebub o dono da casa, vão chamar também os seus servos. Então, se estão difamando a minha fama, estão falando da minha fama, então, vamos lá, Beelzebub pode estar aí. Entendeu? Beelzebub vai agir. Porque Beelzebub, ele é o oposto da manifestação do Espírito. Então, ele vem para se opor contra a obra do Espírito. Ele vem para se opor contra a manifestação do reino. Então, por isso, a difamação e a desonra é uma das características fortes da essência de Beelzebub. Ele faz com que esqueçamos e tornamos comum o que não é. Próximo. Lucas 11, 15. Na verdade, 14, né? Lucas 11, 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas quando dentre eles diziam, mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebub, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino?
Isso porque dizia que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulso os vossos filhos? É o mesmo texto que a gente viu lá em Mateus. Então, essas são as menções acerca de Beelzebul. Bem, Lucas 11, do 14 ao 19. Beleza. Então, agora passamos agora, sim, pelas menções bíblicas, né? O que que a Bíblia fala. Agora vamos para os contextos que podemos entender acerca do espírito de Beelzebul. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos... Existe demônio mudo. Só para tu ver. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos entender. Beelzebul, a palavra Beelzebul, ele é Beel-zebul ou Baal-zebub. Então, Beelzebul, ele é uma junção de dois nomes. Baal, que significa senhor, marido, dono, proprietário. Então, ele já vem isso. Baal é o proprietário, o dono, o marido, o senhor. E a palavra Zebub, ou Zevuv, que vai significar como um, uma mosca ou um inseto voador. Então, veja só, tudo aquilo que nós falamos de voar, ou voar não existe, né? Voar. Então, tudo aquilo que nós falamos de voar, nós vamos ver que ele está relacionado aos pensamentos. Veja, pegamos algumas expressões daquilo que nós falamos aqui. Duvidar da obra do Espírito Santo. 2, se esquecer do que é santo e tornar comum. 3, se opor contra a manifestação do reino. Então, está tudo com os pensamentos, a dureza dos pensamentos, os pensamentos atrofiados. Então, se ajuntarmos todas as coisas, é o Senhor que voa, ou o Senhor da mosca, ou o marido da casa, ou o proprietário da casa. Esse é o significado de Beelzebul. Então a gente começa com a palavra Baal. O que é Baal? Baal era uma divindade que ele se opôs, que se opôs muito contra o Senhor. Ele tinha a figura de um boi, de um novilho, de um bode em determinadas situações. Então ele era um deus, né, dos cananeus e dos fenícios, e ele foi o deus mais adorado ali. Ele sempre foi uma deidade bem adorada no sentido daquela população ali. Então era um deus maioral daquela época. Tá? Então veja só. Então ele era considerado como deus da fertilidade, da chuva. Ele era considerado como deus do trovão. E ele era considerado como deus supremo. Então Baal, ele ele sempre veio, né, com essa característica de um boi mesmo. Por isso a questão dos bezerros de ouro. Quando é feito os bezerros de ouro, exemplo, os bezerros de ouro que foram feitos no pé do monte ali, quando Moisés sobe, qual é a imagem que sai? De um bezerro. Aí Arão fala, não, eu joguei o ouro aqui, pum, veio isso, né? Brotou um bezerro do além. Mas, na verdade, querido, a imagem que eles tinham da divindade suprema, da supremacia dos deuses, por isso ele diz do maioral dos demônios, era Baal.
que ele tinha essa característica, ele tinha esse formato, né? Ele vinha como esse formato de boi, era uma das características dele, era uma das, né? Tinha algumas que ele vinha como com a face de humano, né? Outro viria como essa face de, de boi, né? Deixa eu tentar pegar aqui. Vou pegar duas imagens aqui para que vocês vejam as coisas que estão ligadas com Baal. É que eu estou juntando aqui as imagens. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. Veja só. Uma das imagens aqui eu peguei, lógico que essa é uma das imagens já elaboradas, né? Mas ele vai ligar muito sobre isso daqui, que é uma figura, né, de um boi, é uma figura linkado ao boi. Uma outra das imagens elaboradas, nós vamos ver, esse aqui não é elaborado, já é uma imagem já um pouco construída dos deuses fenícios, seria essa daqui. E observe na cabeça dele que vem como um chapéu, mas isso daqui pode estar muito ligado a uma questão do falo, você entendeu? Baal sempre está ligado a uma questão do falo. O que seria o falo, irmãos? É o órgão masculino. Então, por isso, existia, na verdade, o culto ao falo. Vou jogar essa imagem aqui, que era esse daqui, ó. Então, ele era muito cultuado, né? Então, ele vinha como coisa. E aí vem essas imagens do lado, que são a imagem do falo, que nós chamamos de, como chama? De obeliscos, né? Os obeliscos. Os obeliscos, esses daqui, eles nada mais é do que a imagem do órgão masculino de Baal. Ele é a representação do falo de Baal. Por que isso? Porque lembre-se, sim, o boi.
os postes ídolos. Qual deles que não apareceu? Qual imagem que não apareceu? Ah, eu vou jogar aqui no grupo, depois vocês apagam. Eu vou jogar aqui. Joguei. Então, veja só. Baal, ele está ligado sempre a essa questão do falo. Por que eu falo? Aqui a gente vai por vários pontos, né? Por enquanto a gente só está apresentando, a gente já passa aí esse dia só apresentando, para depois a gente falar o modo de ação dele. Primeiro, um, ele era conhecido como Deus da fertilidade. Então ele fertilizava. Ele é aquele que destrói sementes, produtividade. Ele está ligado à idolatria. Então veja só, queridos, todas as vezes que você vai ver um lugar idólatra, você vai ver a miséria também acoplada à idolatria. Entenda isso. Aonde tem muita idolatria, tem muita prostituição. Aonde tem muita prostituição, tem muita miséria. Então, Baal sempre vai estar ligado ao culto idólatra. E ele era conhecido como Deus da fertilidade e o Deus da prosperidade, mas de fato, ao contrário. Ele come as sementes. E aí vem um negócio, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. O maior culto a Baal é o sexo anal. Esse é o maior culto a Baal. Por quê? Porque é a forma de perder a semente. É quando a semente, que é uma das maiores virtudes que o Senhor deixou no homem, que é o sêmen, é lançado nas fezes. Ou seja, é a destruição total da semente. Então, por que que hoje está sendo muito divulgado, e é sempre muito divulgado a questão do sexo anal? Porque é, porque é a forma de cultuar Baal. Nesse caso, está mais estabelecido o anal mesmo, a sodomia. Por que que nós vamos dizer isso daqui, a sodomia? Porque a maior manifestação de sodomia é o quê? É a homoafetividade. Você entendeu? Por isso, a destruição em homem com homem, a única forma que pode ser feita é o sexo anal. Você entende? Então, quando a gente coloca homem com homem, a única manifestação é essa da sexualidade, da sodomização, que era uma característica muito comum em Sodoma e Gomorra. Se você olhar quando aqueles anjos chegam, né, na cidade, que Ló fala assim, pelo amor de Deus, não toque, eles são visitantes. Porque isso daqui, meu irmão, é uma das questões muito claras da, da lei hebraica, é a hospitalidade. Está na minha casa, está sobre a minha responsabilidade. Olha o que ele diz: eu entrego as minhas filhas para vocês, são virgens. Não toque nos meus convidados. Eles estão sobre a minha responsabilidade. Eles disseram: não, nós queremos homem. E por causa disso, agora a gente quer você também. Então, veja, eles eram atraídos não por mulheres, eles eram atraídos por homens. Então, era algo assim absurdo. Então, um dos maiores, um dos tipos dos maiores cultos a Baal é o sexo anal. É complicado isso, né? Esse eu não peguei ainda, mas eu posso pesquisar essa questão desse ritual. Então, veja só, queridos, a sodomização, a sodomia, ela
está ligada intrinsecamente. Eu não sei se vocês, vamos lá, vamos para um outro ponto aqui, números. Números 25. Sim, Sodoma e Gomorra ali ele estava, né? Na verdade, em toda aquela região ele era o comando. Olha aqui, Números 25. Agora, na verdade, vou pegar outro texto, depois nós voltamos aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, 14. Tendo todavia contra ti alguma coisa, tenho todavia contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Números 25, ele está falando da queda de Israel. E uma das questões primordiais aqui foi algo que eles fizeram. O que que eles fizeram? Quando eles viram que Israel estava avançando, Balaque, ele era um rei, né? Balaque era um rei, ele era o rei dos Moabitas, e a palavra Balaque significa um devastador ou um saqueador, ele era o rei dos Moabitas, e eles veem Israel avançando, eles vão e contratam Balaão. Balaão, esse foi Apocalipse 2, 14. Balaão, então, ele ouvia o Senhor, Deus falava com Balaão. Gente, Balaão era um profeta, e dos bons. Mas uma das questões é que ele tinha um coração um pouco propenso à grana. Então, o que que acontece aqui? Imagine, chega aquela comitiva e bate na porta e fala assim, Balaão, Balaque tá te chamando, cara. Ele fala, "Ó, eu vou se Deus permitir." Ele vai orar, na outra manhã ele diz, cara, Deus não deixou ir, não. Deus falou que não é para mim, não. Aí o povo vai embora, chega para Balaque e fala, olha, Balaque, Balaão disse que Deus não deixou ele vir, não. Ele falou, aumenta a proposta. Ele chega lá e fala, meu irmão, dobrou, né? Dobrou a proposta, bora. Ele falou, meu irmão, eu só vou se Deus permitir. Orou pela segunda vez. Deus falou, não vá. Ele falou, meu irmão, não dá. Deus não deixou. Voltaram para Balaque, Balaque falou, triplica a proposta, né? Dá muita grana para ele. Então o cara já ficou balançado. E chegar e falou, meu irmão, a grana é muito. Bora. Ele falou, só vou se Deus, né? Só vou se Deus deixar, né? Meu irmão, Deus já tinha falado não. É óbvio que Deus já tinha falado não. E aí Deus disse, vai, mas só fala o que eu mandar. Mas por que Deus disse vai? Não, porque o cara estava insistindo. Aqui eu já abro até um parênteses aqui. Para muitas coisas que a gente está orando, meu irmão, mas Deus permitiu. Permitiu porque você está insistindo. Porque já Deus disse não duas vezes. Você está falando, ai, Senhor, deixa. Sabe aquele menino birra assim, me dá, ô pai, me dá, pai, me dá. Não, filho, não, mas pai, me dá, ô pai, me dá, ô pai, ô mãe, ô mãe. Então tá bom, vai lá, né? Então Deus permitiu porque o cara estava insistindo demais. E aí, na metade do caminho, a gente sabe a história da mula que se desvia porque tinha um anjo para matar Balaão. Aí você fala assim: peraí, que loucura é essa? Deus disse, vai, e na metade do caminho, um anjo ia matar Balaão. Por quê? Que Deus doido é esse? Deus é bipolar? Não, porque na verdade Balaão estava indo por insistência
E Deus sabia o que Balaão ia fazer, porque Deus é onisciente. E mais uma vez, por causa da mula, Balaão é poupado, e de novo Deus diz: só fala o que eu te mandar falar, cara. Não, beleza. Balaque recebe Balaão, e aí ele olha para a planície e vê todo o campo de Israel, aquela coisa mais linda, aquele exército numeroso. E aí ele diz: amaldiçoa esse povo. Ele diz: traz, monta o altar, acho que era 7 cordeiros, que eu vou sacrificar. E a hora que ele sacrificou, meu irmão, o cara ia para amaldiçoar. Aí a hora que ele abria a boca, Deus abençoava. Deus mudava a maldição em bênção. Ou seja, ele já estava em desobediência, porque ele já estava debaixo da influência daquele território. Pela segunda vez e pela terceira vez. Pela terceira vez, ele abençoou. Ele disse: cara, não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. Se ficasse até aí, estava bonito. Mas ele disse: ó, vou fazer o seguinte: amaldiçoar eu não posso, mas eu posso te contar um segredinho. Ponto. Esse segredinho é o que é mencionado em Apocalipse 2:14. Por que esse segredinho? Porque ele diz assim: vocês têm aí os que têm a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, levando à prostituição e à idolatria. Então, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele conseguiu influenciar. E qual foi a influência? Números 25. O que ele ensinou a Balaque? Está lá em Números 25. Ah, depende. Depende da circunstância, né? Veja só, você tem prova, há uma prova concreta, há uma questão, porque quando a gente fala de acusação, por que às vezes eu vou tocando nisso? Porque tem a visão do discípulo para com o discípulo, estamos dizendo de igreja, tem visão do líder para com o discípulo, tem visão do discípulo para com o líder. Então vamos destrinchar essa visão, afirmar que a pessoa é algo. Vamos lá. O que seria essa afirmativa? Eu chegar para a pessoa e dizer: meu irmão, você está errado. Isso é calúnia? Não. Isso a gente está. Por mais que eu chegue para alguém e falar: olha, você está agindo errado, com base disso, 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 disso. Isso é uma calúnia? É uma difamação? É uma maldição? Não. Eu estou apresentando na Bíblia o erro dessa pessoa. Então eu estou tentando convencer esse meu irmão do erro que ele está cometendo. Não, segundo as Escrituras, né, a Bíblia diz isso, isso, isso. Se é alguma coisa pecaminosa. Então eu estou tentando ganhar o coração do meu irmão. Se eu tenho algo e eu chego para outro e falo sem primeiro falar para o meu irmão, aí já é uma difamação. Então eu não aconselho fazer isso. Se você já falou, a pessoa não ouviu, aí é uma outra coisa. Agora, acusar com base de quê? Né? Tem provas. Então, eu sempre costumo dizer isso. Apóstolo, o fulano, você tem prova? Já fizeram isso, né? Apóstolo, fulano é isso, não sei o quê. Então, tá, mas você tem prova? Ah, não, não tem, mas estão dizendo. Quem está dizendo? Então, eu não vou receber a tua acusação. Entendeu? Ou eu não vou pegar essa acusação como verdadeira. Tem prova. Por mais que eu possa desconfiar, eu não posso falar se eu não tenho uma prova concreta. Então, mas quando eu tenho provas, quando eu tenho. é, é, Aí eu vou sair difamando? Não, eu vou chegar para essa pessoa e dizer: meu irmão, olha, tem aqui, né, estamos com. Eu tenho a garantia de que você está fazendo isso, isso, isso. Então, estou te apresentando aqui para que haja arrependimento. Lembrando, querido, tudo que nós fazemos no corpo é para que haja arrependimento. Agora, se apresentamos, se exortamos, se falamos e não há arrependimento, aí é uma outra circunstância. Mas, como disse, difamar e acusar, já a própria palavra diz, né? Uma difamação é eu tirar e quebrar a imagem de alguém para com os outros. Então, se essa pessoa já foi corrigida e não mudou, é uma coisa. Por exemplo, eu como líder, eu corrijo alguém, corrijo de novo, corrijo de novo. Se a pessoa não mudou,
eu vou dizer, queridos, não ande para essa pessoa, porque ela é assim, 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 e ela está levando as pessoas para o mau caminho. Isso é uma difamação? Ah, eu estou difamando a imagem dessa pessoa. Não, mas já corrigimos várias vezes. Então, eu, como pastor, eu vou ter que livrar o povo dessa pessoa. Agora, sem conversar com essa pessoa, sem falar com essa pessoa, eu sair falando, pode ser isso uma difamação. Você entendeu? Então, por isso que tem vários sentidos da palavra. Mas voltamos aqui. Qual o ponto aqui? Olha o texto. A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Aqui que os levitas são tirados como a herança do Senhor. Vem daqui, de Finéias. Mas, vamos lá. Habitando Israel em Sitim, olha que interessante. O povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando Israel a Baal Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Veja, logo depois, né, da profecia de Balaão, no capítulo 24, no verso 15, foi a última vez que Balaão foi tentar amaldiçoar e Deus trouxe a profecia. Números 25. Então, veja, depois eles caem na idolatria e na prostituição, aonde eles foram cometer, onde eles se contaminaram com Baal Peor. A palavra Baal Peor, ou Baal Beor em alguns lugares, aqui está com Baal Peor, ele é o senhor das lacunas. Ele vem no sentido de fendas. Então, o que acontece aqui? Qual era a armadilha? Depois nós vamos pegar amanhã e continuar isso daqui na prática dos dias de hoje. Né? Estamos colocando só mesmo o enredo da história, hoje, de como que Baal manifesta. Quem era Baal? Então, o senhor da casa, o senhor das moscas, aquele que atua nos pensamentos, aquele que torna comum aquilo que é santo, aquilo que difama, aquilo que estraga, né? Uma mosca que cai no azeite contamina o azeite, então ele é aquele que contamina a verdadeira unção, aquele que traz, né, o apodrecimento, a, as coisas cheirosas, né, o unguento, aquilo que tira o bom perfume, aquilo que traz um mau odor, naquilo que é cheiroso, que seria então o culto verdadeiro se torna agora o culto de Baal, o culto de Beuzebu, o culto idólatra. É um culto ao Senhor, mas ele vem com cheiro estragado, não como um bom cheiro. Por quê? Porque o coração está debaixo dessa característica. Ele ganha culto através da sodomia, né, o sexo anal, a perversão, a idolatria. E o último ponto que eu quero colocar hoje aqui, veja só, o que eles fizeram ali? Eles tiveram a prática abominável, que primeiro é a mistura com os moabitas. Então, o que Balaão falou? Falou, cara, amaldiçoar não pode. Então, faz assim, você pega a sacerdotisa, pega as piriguetes, meu irmão, veste elas para matar e joga no meio do povo, meu irmão. Joga tudo aquelas mulheres, sabe assim, aquelas top, e começa a fazê-los e seduzi-los. Então eles foram seduzindo. As mulheres chegaram e começaram a ter relação sexual e levá-los ao culto dos seus deuses. E aí, mais uma vez, veio a questão da sodomização. Eu vou dizer algo aqui que é até meio que nojento. Uma das características do culto de Baal Peor era a pessoa pegar as fezes e comer. Só para você ter uma ideia, naquele ato, assim, era um trem nojento. Você entendeu? Era um trem extremamente nojento, o culto a Baal Peor. Então, o culto a Baal é exatamente isso.
ele está muito ligado à sujeira, às fezes, e muito ligado à contaminação. Então, o fato de deles eles começarem ali a andarem no meio e o culto, isso fez com que tudo fosse contaminado. E o Senhor, que tinha acabado de lançar uma profecia acerca da semente de Jacó, se irou com o povo e uma praga veio, começando. Ou seja, Balaão não destruiu, a palavra de Balaão não destruiu, entendeu? A palavra, a maldição de Balaão, mas o próprio Deus destruiu. Então, o que seria armar cilada? É fazer com que a pessoa cause a ira de Deus. Eu não tenho como te amaldiçoar, beleza, mas eu vou provocar um pecado em você para que o próprio Deus te destrua. Entendeu? Então tem coisas que o inimigo não vai destruir, mas o próprio Deus pode destruir. Você entende onde eu quero chegar? É uma situação que Beelzebub faz, que ele começa a cavar feridas e pecados para que nós nos tornamos detestáveis aos olhos de Deus. Então, uma das coisas que Baal faz é fazer com que o unguento ou a unção se torne mal cheirosa. E aí o próprio Deus repudia. Então ele vem nos contaminando. Então é uma forma que ele não nos tira do culto, mas ele contamina o nosso culto, para que nós não sejamos aceitáveis ao Senhor. Veja, o Senhor Jesus está dizendo isso à igreja. Os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensina os filhos de Deus a entrarem em ciladas, a cometerem adultério e a prostituição e a idolatria. Mas ele não está dizendo o ímpio, ele está dizendo os filhos. Então, tudo isso instiga a ira de Deus contra a igreja. Então, é a igreja, é filho de Deus, mas todas as vezes que esses filhos de Deus entram para cultuar, eles estão fazendo o culto misto, eles estão fazendo o culto idólatra. E aí, isso provoca a ira de Deus. Então, o culto faz com que Deus queira destruir esses filhos em vez de aceitar. Entendeu? Então, de fato, meu irmão, Baal, ele não quer te desviar. Baal, ele quer que a tua adoração seja a ele. Ele precisa dos adoradores. Por isso ele estava sempre no meio do povo. O bezerro de ouro, o culto misto, o culto idólatra. Mas eles nunca deixaram de cultuar. Então ele não vem desviar. Baal, ele não desvia as pessoas. Ele contamina a pessoa para que essa adoração seja repugnante. Entendeu? Então era isso que Balaão estava ensinando. Meu irmão, faz com que eles cultuem e o culto seja repugnante. E o próprio Deus vai destruir eles. Entendeu a situação? Então Baal, ele faz com que nos tornamos inaceitável, inábito. Aquilo que é santo se torna comum. Não, na verdade, sim. Sim, não, né? Ele não perde a consciência total, porque tem um principado, mas ele atua de uma forma onde a pessoa é cauterizada. Ele se torna um enganado. Eu sempre costumo dizer, meu irmão, eu prefiro lidar com, com 10 rebeldes do que um enganado. Um fariseu. O fariseu, Jesus estava sempre tratando eles, dizendo, cara, vocês estão errados. Mas o cara era o doutor da lei, o cara mexia, mas eles estavam tão contaminados com o modismo, com as culturas, com as tradições daquilo que nós falamos ontem. Irmãos, o que pode causar uma tradição? Por isso a gente veio falando de algumas coisas, né, ontem. Porque quando eu me encho muito de tradição, eu posso estar pegando o culto a Baal. Eu posso estar simplesmente tendo o culto humano e não mais pautado no espírito, não mais na liberdade. Eu peguei um monte de tradição. Faço essa reza, faço essa oração, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Pronto, eu não tenho mais vida. Eu estou morto. É o culto dos mortos. Por isso, eu mato a minha semente, o sexo anal. Essa semente nunca vai produzir nada. Essa semente nunca vai gerar nada. Você entendeu? Então, é, é, é um trem estranho. É tipo assim, é a religiosidade. Seria a palavra seria isso, religiosidade, né? Nós vamos entrar nisso daqui para amanhã em diante,
Mas o que que seria isso? É você nunca ser semeado pela vida. Você está sempre morto. Você não tem semente. O sêmen ou a semente, ela nunca vai germinar. Ela vai estar sempre infrutífera. Então, o culto infrutífero é o culto idólatra. Gente, o culto com o sêmen morto, se eu posso dizer assim, é o culto idólatra. Ou seja, as pessoas, por isso tem muita representação do falo, do pênis, do sexo. Por isso, onde tem muita idolatria, tem muito sexo pervertido, tem muita prostituição, tem muita imoralidade, tem muito adultério. Ou seja, toda vez que Beelzebul chega, vai ter perversão sexual. Aonde tem perversão sexual, tem Beelzebul. Entenda isso, querido. Por isso você vai ver todas aquelas pessoas que se diziam religiosas, potentes, poderosas, e de repente caiu na imoralidade sexual, ele foi atacado por Beelzebul. Essa você poderia sim ter começado muito bem como unção, mas a mosca cai no unguento, né, contamina o unguento, aí daqui a pouco começa toda a perversão. Amém? Também, também, porque se eu tô morto, eu tô frio. Mas amanhã a gente começa. Continua, perdão. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Mas o princípio daqui é que Beelzebul ele vai trazer esse culto contaminado, perverter o que é santo em comum. A brecha é a religião, é a estrutura, a estruturação. É você tornar fixo algo que não é fixo, porque a unção, ela é móvel. A unção, quando você fala, por exemplo, espírito, ruach, é como um vento. E quando você fala o espírito no grego, é pneuma. Por isso, na teologia, um dos estudos acerca do Espírito Santo é pneumatologia, acho que é isso, né? Ou não? Pneumatologia, acho que é uma questão de ciência, né? Mas pneuma, ele é o quê? Vem de pneumático, algo movido pelo vento. Então, quando nós entramos aqui, o Espírito Santo é aquilo que nos move, é o vento que nos move. Tudo que não se move está morto. Quando nós falamos do culto a Baal ou culto idólatra, é algo morto. Quem já foi em um culto romano sabe disso. Está ali, você vai lá ler o folhetinho, é tudo aquilo, ou seja, não tem vida, não se move, não é orgânico. Por isso eu falo muito do orgânico. Quando eu faço uma estrutura, que eu coloquei uma estrutura e essa estrutura agora é fixa, eu não preciso mais do Espírito Santo. Essa própria estrutura vai agir. Por isso a vida espiritual não pode ser um dogma. Levanto, faço oração de 5 minutos, leio a Bíblia, pronto. Se isso virou uma rotina engessada, eu já posso estar fazendo coisas religiosas, mas sem o Espírito Santo. Então eu preciso estar me movendo. Aí vem, qual foi a diferença? No tabernáculo, o Espírito guiava onde eles estavam. É pneumatologia mesmo, tô certo, né? Então, veja só, ele, eles eram guiados pelo Espírito. No templo, não. O templo, eles eram fixos. Você entendeu? Então, toda vez que eu fixo algo, acabou. Eu não preciso mais do Espírito Santo. Eu já tenho as diretrizes. Então, o culto idólatra é o culto fixo, onde eu não preciso mais. Eu não preciso mais do Espírito Santo para me falar. Eu já sei fazer. Sim, a gente vai falar os dois linkados. A próxima semana vai ser sobre Gegé. Gegé é para os íntimos, né? Jezabel. Então, vamos lá. Jezabel é a que entroniza Baal. Jezabel é aquela que entroniza Baal.
Aonde tem Baal, tem Jezabel. É como se fosse Acabe e Jezabel, né? Amém? Mas a brecha é essa. A brecha é você parar de entrar no novo. A gente vai explicar isso daqui. Você parou de buscar algo novo, meu irmão, você morreu. Se morreu, o príncipe das moscas atua, não é assim? Toda carne morta, as moscas vêm e deixam os seus ovos, suas larvas. E não podemos parar. Lá, se você puder colocar a mão no teu coração, diga comigo, meu Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes não ouvir a tua voz e não permitir que teu Espírito fale conosco, por nos tornarmos religiosos, sabedores das coisas, por tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes colocamos como sagrado, mas que é comum, ou, como, ou quando colocamos comum aquilo que é sagrado. Pai, ensina-nos a caminhar. Ensina-nos, Senhor, a andar no que é santo e buscar sempre a tua direção. Que o teu fôlego de vida esteja sobre nós, Senhor. Aviva-nos todos os dias. Desperta-nos de toda a sonolência. E que o nosso coração possa caminhar constantemente na sobriedade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.